Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a esses esportes aquáticos. Já falei para vocês sobre a natação, sobre o nado artístico, sobre os saltos ornamentais. E hoje nós iremos falar sobre a canoagem, esporte esse que tem trazido muita felicidade para nós brasileiros. Conceito de canoagem. A canoagem é um esporte náutico, praticado com a utilização de embarcações, canoa ou caiaque. Então aqui eu já tenho uma informação bem importante para vocês. Quando eu falo de canoagem, eu vou estar falando por hora de canoa e outro momento também eu posso falar de caiaque. São esses dois tipos de embarcações que são utilizadas nas provas de canoagem. Daqui a pouco eu vou falar as especificações, vou diferenciar a canoa do caiaque para que vocês saiam com esse entendimento dessa nossa aulinha. A origem surgiu na Groenlândia, onde canoas eram usadas por esquimós, como um veículo de pesca e trabalho. As canoas foram desenvolvidas primeiramente pelos povos nativos da América do Norte. A palavra canoa origina-se da palavra quenu, que significa dugout, um tipo de canoa construída de tronco de árvores. Então percebam, aquilo que eu já falei para vocês em diversas outras aulas. Algo que surge ali às vezes como uma necessidade de sobrevivência, como algo que é feito para facilitar a vida do homem, o homem em algum momento ele vai achar uma forma de competir utilizando aquele instrumento. Assim surgiu o patins. Se vocês lembrarem, o patins ele surge com uma ideia de locomoção, de fazer com que o homem se deslocasse o mais rápido possível sobre aqueles lagos que estavam congelados. A canoa tem é parecido um pouco com essa história. Aqui para facilitar o deslocamento, auxiliar na pesca. E o homem, por ter uma essência de competitividade, ele acaba aqui pegando esse instrumento e utilizando ali para disputar, competir, saber quem é mais rápido, quem é melhor. Assim acontece o surgimento de todos os esportes. E logo vão surgindo aquelas regrinhas que vão sendo adaptadas, vão sendo bem rígidas, surgem as federações, confederações, os campeonatos, até a modalidade se tornar olímpica, que é o auge de qualquer modalidade esportiva, é entrar no circuito olímpico. A canoagem já é uma modalidade olímpica na atualidade. Então, a canoagem nos Jogos Olímpicos. Enquanto esporte, a canoagem tem pouco tempo de existência. Participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na Alemanha, em 1936, e a canoagem slalom, modalidade olímpica desde 1992. Então, passou-se aí quase 100 anos para que a canoagem slalom entrasse nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos vocês já estudaram, vocês já sabem também que os Jogos Olímpicos modernos, eles surgiram ali em 1896 com o Barão de Coubertin, com aquela ideia de união dos continentes, união dos povos. E após quase 100 anos que a modalidade da canoagem slalom entrou nos Jogos Olímpicos. A diferença entre canoa e caiaque. Eu disse para vocês que eu ia trazer essa diferença aqui para vocês de canoa e de caiaque. Na primeira imagem aqui, ó, tá um caiaque. Se vocês prestarem atenção, o caiaque, ele conta aqui, ó, com o remo desse atleta conta com duas pás. Dos dois lados existem as pás. E a atleta também, ela navega nesse caiaque sentadinha. Ela está sentada no caiaque. Então, o remo é composto por duas pás e a atleta está aqui sentadinha. Já a canoa, ela tem apenas o quê? O remo tem apenas uma pá. Percebam aqui pela imagem que ele está pegando aqui numa alça do outro lado, na outra extremidade desse remo. E o atleta, ele faz essa remada como? Ajoelhado. Ó. Ele não está sentado como acontece na imagem da atleta que está no caiaque.
Então, essas são as diferenças básicas entre o caiaque e a canoa. O caiaque, o remo de 2 pás, a atleta vai ali sentadinha, e na canoa, o remo de 1 pá apenas, a outra é uma extremidade com uma alça, onde ele apoia ali, onde ele pega, faz a pegada, e o atleta ele vai ajoelhado nessa canoa. As modalidades da canoagem. Existem várias modalidades da canoagem, tá? Existe o freestyle, existe a canoagem oceânica, a canoagem de caiaque polo, existe a canoagem que acontece a maratona. Aí em roxinho tá aí, ó, velocidade e slalom. Apenas essas duas últimas modalidades aqui da canoagem é que são modalidades olímpicas. As demais não são modalidades olímpicas, assim como diversas outras modalidades que existem aí que eu já falei para vocês. Quando eu falei da bicicleta para vocês, do ciclismo, eu mostrei lá para vocês que existem apenas alguns tipos de disputas, mas que existem várias outras modalidades. O freestyle. O que é o freestyle? O objetivo da competição de freestyle é realizar num determinado tempo várias manobras com a embarcação em uma onda ou em um rio e obter uma pontuação com base na quantidade de movimentos e variedade de figuras conforme uma tabela pré-estabelecida. Então, o freestyle é ele fazer manobras. Se eu for classificar essa modalidade da canoagem dentro daquela classificação de esportes da BNCC, essa modalidade da canoagem freestyle, ela entra como uma modalidade técnico-combinatória, que o atleta tem que realizar alguns movimentos bem difíceis, bem complexos, com uma certa plasticidade, às vezes ali um unido com o outro movimento. É isso que vai dar nota a esse indivíduo. É a apresentação, é a dificuldade, é aqueles elementos que são bem parecidos lá com o nado artístico que eu já dei para vocês. É uma classificação, mesmo sendo uma canoagem, uma modalidade da canoagem, que diferencia quando nós chegarmos lá na slalom e na canoagem de velocidade. Vocês irão ver isso, irão perceber isso. A canoagem oceânica, praticada com embarcações especiais para o mar. O objetivo desta modalidade é cumprir determinados percursos no oceano. Apresenta um elevado grau de dificuldade. Percebam aí que esse caiaque, ele é bem diferente daquele caiaque anterior que eu mostrei na imagem para vocês, quando eu fiz a diferenciação entre caiaque e canoagem. É um caiaque que ele tem um tamanho um pouco maior, bem maior na verdade do que o caiaque anterior, porque aquele caiaque lá, ele precisa ter uma manobrabilidade melhor, vai estar se deslocando, fazendo alguns desvios, fazendo algumas curvas. Aqui não, aqui ele vai navegar em mar aberto, então ele precisa ter uma melhor estabilidade, um equipamento que ele tenha uma melhor fluidez. Por que o senhor disse que é caiaque, professor? Vamos ver se vocês estão atentos. Porque o atleta está aqui sentado, ó, e o remo dele consta de quantas pás? 2 pás. Então, sendo assim, isso aqui pode ser classificado como um caiaque. Caiaque polo. Competição envolvendo 2 equipes em que os jogadores utilizam canoas para se movimentarem pela área de jogo. É disputado em rios, piscinas ou lagos. O objetivo é marcar o maior número de gols. Opa, professor, o senhor falou canoa, mas aí tem caiaque. Muda o equipamento de acordo com o local. Aqui está acontecendo num ambiente fechado, numa piscina, um ambiente controlado. Então aqui as atletas estão utilizando caiaques. Tá aí as 2 pás e ela sentadinha. Como é que é esse polo? Vocês lembram lá do polo aquático que eu já dei aula para vocês? O polo aquático, ele classifica-se como? Como um esporte de invasão, que uma equipe deve adentrar o campo de jogo da equipe adversária com o objetivo de fazer um gol. Esse é o mesmo princípio do caiaque polo. Tá bem aqui, ó, polo aquático lá, só que lá eles não tinham auxílio de nada. Lá os atletas jogavam apenas utilizando as suas mãos.
dentro daquelas regrinhas. Então, o freestyle tem a ver com técnico combinatório, já o caiaque polo tem a ver com o quê? Com o esporte de invasão. Duas equipes disputam com o objetivo de fazer um gol na equipe adversária e, obviamente, de defender a sua meta, de defender o seu gol. É uma espécie de futebol, de handebol, de rugby, esporte de invasão, só que acontece no meio líquido. Canoagem maratona. Nesta modalidade, os percursos são elevados, de 15 km para cima. É uma competição que envolve grande esforço físico e resistência por parte dos canoístas. Aí perceba que existem vários tipos de disputas que podem acontecer dentro da canoagem maratona. Aqui nós estamos vendo uma disputa que está acontecendo aqui em duplas, ó. Dois indivíduos aqui no mesmo caiaque. Aqui são grandes distâncias, exigem muito daquelas capacidades físicas que vocês já estudaram. Força, resistência muscular localizada, porque são provas que têm de 15 km para cima. Maratona, se nós vamos falar da maratona que acontece aqui do atletismo, são 42 km. Aqui é no mínimo que 15 km. Aqui já se classifica como esporte de quê? Como esporte de marca. Vence aquele que chegar o mais rápido possível à linha de chegada. Então perceba que eu estou falando de um esporte, uma canoagem, e dentro das modalidades desse esporte existem as classificações diferentes. Ele já se classificou como técnico combinatório, já se classificou como esporte de invasão, já recebeu a classificação agora de quê? De um esporte de marca. Isso tudo dentro da canoagem. Canoagem de velocidade, como o próprio nome já diz. Vence aquele que chegar o mais rápido possível. Isso aqui é um esporte de quê? Um esporte de marca. Coloquei a imagem para vocês, ó. Tá aqui a largada. Tá aqui a largada. Eles largam. Tá aqui a segunda imagem aqui, ó, as disputas acontecendo. Professor, tem 4 atletas ali? Tem 4 atletas. Existem disputa K4. Daqui a pouco eu vou chegar nessas nomenclaturas para vocês. Existem as boias de separação, ó, branca e amarela. Professor, e essas boias vermelhas que estão bem aqui? É uma sinalização para os atletas, mostrando que eles já estão nos metros finais da disputa. Tudo isso tem um certo entendimento, tem uma certa regra ali para mostrar uma sinalização para os atletas. Então está aqui acontecendo uma disputa aqui, K4. K de caiaque, leva para caiaque. 4, a quantidade de atletas que estão aqui dentro do caiaque. Vence quem? Quem chegar o mais rápido possível. Aqui é um esporte também de quê? Um esporte de marca. Aí vamos para as provas olímpicas agora. Da canoagem de velocidade. Nós temos 3 tipos de disputas por distâncias. 200 metros, 500 metros e 1.000 metros. 1.000 metros ou 1 quilômetro, tá? No masculino, nós temos a K1 nos 200 metros, a K4 nos 500 metros e nos 1.000 metros, K1, K2, C1 e C2. Professor, o que são essas siglas? Quando vocês olharem esse K, vocês vão lembrar de caiaque. E onde vocês olharem C, vocês vão pensar em canoa. K de caiaque, C de canoa. Então, essa numeração, 1, 4, 1, 2, 1, 2, o que significa isso, professor? 1, a quantidade de atletas. Quem vai conduzir o equipamento lá? Por hora o caiaque, por outra hora a canoa. Então, aqui é o quê? É um caiaque com um atleta. Nessa prova de 500 metros masculino, é um caiaque com 4 atletas. Aquela imagem que eu mostrei para vocês do slide anterior. Nos 1.000 metros, caiaque com um atleta, caiaque com 2 atletas, canoa com um atleta, canoa com 2 atletas. Quais são as disputas que acontecem no feminino, professor? Aqui, ó, K1 é o quê? Caiaque, uma atleta. C1, canoa, uma atleta. Nos 500 metros, K1, caiaque, uma atleta. K2, caiaque, 2 atletas. Nos 500 metros, K4, caiaque, 4 atletas.
E C2, canoa, 2 atletas. Existem disputas dos 1.000 metros para o sexo feminino? Não. Não existem disputas nos Jogos Olímpicos para essa canoagem de velocidade. Então, a nomenclatura é essa: K de caiaque, C de canoa, e a numeração é o número de atletas. Canoagem slalom é praticada em percursos de 250 até 400 metros. Os canoístas devem passar por 18 a 25 portas, obstáculos, com o menor número de erros possíveis e no menor espaço de tempo. Então, quando eu falo isso aqui, ó, com o menor número de erros possível, no menor espaço de tempo, eu estou classificando esse esporte como um esporte de quê? Um esporte de marca, porque vai vencer quem chegar mais rápido possível. E quem errar menos, porque vocês vão ver daqui a pouco que a punição nessas modalidades aqui da canoagem slalom acontece de qual forma? Caso o atleta tenha algum tipo de erro, vai ser acrescida ao tempo final, tempo. Então, por ser esporte de marca, vencer aquele que fizer o menor tempo. Quando eu acresço um tempo, ele vai estar aumentando ali o tempo. Eita, que loucura que eu estou falando aqui, mas é isso. Vamos lá, canoagem slalom. Algumas regras aqui para vocês, ó. Essas aqui são as portas, são os obstáculos. Fica sinalizado aqui, ó. Branco e verdinho, tá aqui, ó. Uma porta e tá aqui branco e vermelhinho, ó. Também uma porta. Professor, essa sinalização, essa coloração diferente, tem algum significado? Claro que tem. As portas brancas e verdes dizem o quê? Estão sinalizando o quê para o atleta? Que ele deve passar por essa porta sempre pela frente. Sempre pela frente. E as que estão de branco e vermelho, ele deve passar por essa porta por trás dela. Ele tem que fazer ali, dar uma volta ali de 180 graus, passar por essa porta e assim completar os outros 180 e dar uma volta de 360 graus. Professor, e se ele não fizer isso? Ele vai estar sofrendo algum tipo de punição. Qual a punição? Aqueles acréscimos de tempo que eu já falei para vocês ainda há pouco. Então, branco e verde, o atleta tem que passar nessa porta pela frente. Branco e vermelho, ele tem que passar por trás. Ele tem que fazer uma manobra para passar por trás. O que acontece em relação às punições? Se o atleta ele tocar uma porta dessa, independente de ser branca e verde, ou independente de ser branca e vermelha, ele vai ser acrescido 2 segundos ao seu tempo. E para um atleta olímpico, disputas olímpicas, onde tem atletas ali de alto nível, alto rendimento, performance absurda, 2 segundos é muito tempo. Então, cada portinha dessa que ele bater, que ele tocar, será acrescido 2 segundos. Professor, e caso ele não faça a passagem por uma porta dessa? Está aí riscadinho, ó, como se ele não tivesse feito a passagem. O que acontece? Será acrescido para esse nível aqui de disputa uma eternidade de tempo. Provavelmente esse atleta não passando por um obstáculo como esse, ele já não ganhará a prova. Por quê? Será acrescido a esse tempo o quê? 50 segundos. Tempo demais. Uma eternidade para umas provas de disputas de nível olímpico. Então, toquei uma porta, 2 segundos. Não fiz a passagem, 50 segundos. Fez a passagem numa porta dessa aqui pela frente. Fez a passagem correta? Não, fez errado. Então, será acrescido os mesmos 50 segundos. Aí, como destaque aqui, eu trouxe, não poderia deixar de trazer aqui o Isaquias Queiroz. Esse baiano aqui que tem nos trazido medalhas aí consecutivas nos Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro, em 2016, ele trouxe 2 pratas e 1 bronze. E em Tóquio agora, naquela disputa de C1 nos 1.000 metros, ele trouxe 1 ouro. Até fez a disputa do C2 também, mas não conseguiu nem se classificar. Aliás, não conseguiu chegar ao pódio. Mas no individual, que é a C1, canoa, com um indivíduo lá remando com uma para apenas e ajoelhado, ele conseguiu trazer a medalha de ouro para o Brasil. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre a canoagem. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?